A nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra um cenário cada vez mais interessante para as eleições de 2026. Lula segue na liderança, mas a vantagem que o presidente mantém nas intenções de voto já não é sinônimo de tranquilidade. Isso porque, mesmo após o recente esfriamento de sua campanha, Tarcísio de Freitas vem ganhando força, ampliando seu espaço e conquistando o eleitorado que busca mudança sem ruptura. O governador de São Paulo aparece como o nome mais competitivo da direita, com baixo índice de rejeição, alto potencial de crescimento e desempenho expressivo, mesmo sem Bolsonaro na disputa. Nos últimos dias, uma nova pesquisa nacional do Instituto Paraná Pesquisas trouxe um dado revelador sobre o sentimento do eleitorado brasileiro. 75% dos brasileiros afirmaram que o próximo presidente da República deve mudar a forma como o país está sendo governado. Em outras palavras, 3 em cada 4 eleitores querem mudança. Mas o quanto de mudança o brasileiro deseja? De acordo com o levantamento, 28,9% disseram querer que o próximo presidente mude totalmente a forma de governar o Brasil. Outros 29% acreditam que o novo chefe do executivo deveria mudar bastante coisa. Já 17,1% esperam apenas poucas mudanças. E 23% preferem que o próximo governante dê total continuidade à atual forma de governar. Por fim, 2% dos entrevistados não souberam ou não opinaram. A pesquisa ouviu 2.020 pessoas em todo o país, entre os dias 21 e 24 de outubro, e possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Esses números escancaram uma realidade. O país vive um claro desejo de mudança, mas ainda não há consenso sobre que tipo de mudança o eleitor quer, se uma ruptura total ou apenas ajustes no rumo atual. E para você? O Brasil precisa de uma mudança total ou só melhorar o que já existe? No primeiro cenário para a presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, aparece com 37% das intenções de voto. Na segunda colocação, vem o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, com 31%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PSDB, com 7,5%, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, com 6%. Logo depois, Romeu Zema, do Novo, tem 4,7%. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, soma 3,2%. 5,8% afirmaram votar branco ou nulo. E 4,8% não souberam ou não opinaram. No segundo quadro testado, Lula mantém a dianteira com 37,3%, seguido por Michele Bolsonaro, do PL, que aparece com 28%. Logo atrás, Ratinho Júnior marca 8,5% e Ciro Gomes, 8,2%. Ronaldo Caiado registra 4,2% e Romeu Zema, 2%. 6,2% responderam branco ou nulo e 5,6% não souberam ou não opinaram. Na terceira simulação, Lula volta a aparecer em primeiro, com 37,4%, contra 22,3% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Na sequência, Ciro Gomes pontua 9%, Ratinho Júnior tem 8,1%, Romeu Zema, 5,7% e Ronaldo Caiado, 4,1%. 7,6% disseram votar em nenhum, branco ou nulo, enquanto 5,8% não souberam ou não opinaram. Por fim, no quarto cenário, Lula mantém o padrão e lidera novamente com 37,6% das intenções de voto. Na segunda colocação aparece o senador Flávio Bolsonaro, também do PL, com 19,2%. Em seguida,
Ratinho Júnior soma 9,6%. Ciro Gomes, 8,9%. Romeu Zema, 6,2%. E Ronaldo Caiado, 4,8%. 7,7% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 6% não souberam ou não opinaram. Com isso, o levantamento confirma uma tendência. Lula mantém vantagem consistente em todos os cenários de primeiro turno, seja contra figuras tradicionais, como Bolsonaro e Ciro, seja contra novos nomes do campo da direita, como Tarcísio, Michele e Flávio Bolsonaro. E, na sua opinião, quem tem mais chances de enfrentar Lula em 2026? Michele, Tarcísio ou Ratinho Júnior? Comenta aqui embaixo e vamos ver o que o público do Central das Urnas pensa sobre esse cenário. Se no primeiro turno Lula aparece consolidado na liderança, os cenários de segundo turno mostram uma disputa muito mais equilibrada. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, empata tecnicamente com Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, todos dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No primeiro cenário, Lula aparece com 44,9% das intenções de voto, contra 41,6% do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. 7,7% disseram que votariam em nenhum, branco ou nulo, e 5,8% não souberam ou não opinaram. Na prática, trata-se de um empate técnico, reflexo da polarização ainda viva entre petistas e bolsonaristas, que deve novamente marcar o tom da disputa de 2026. No segundo quadro testado, o duelo é entre Lula e Michele Bolsonaro, também do Partido Liberal. O petista aparece com 44,7%, enquanto Michele soma 41,6%. 8,2% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 5,5% não souberam ou não opinaram. Mais uma vez, o cenário é de empate técnico, mostrando que a ex-primeira-dama herdaria boa parte do capital político de Bolsonaro. Na terceira simulação, o confronto é entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Nesse caso, o petista tem 44,9% e Tarcísio marca 40,9%, também dentro da margem de erro. 8% dos eleitores afirmaram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos, enquanto 6,2% não souberam ou não opinaram. O único cenário em que não há empate técnico é contra o senador Flávio Bolsonaro, também do PL. Nessa hipótese, Lula venceria com 46,7% dos votos, contra 37% de Flávio. 10,4% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 5,9% não souberam ou não opinaram. Com isso, a pesquisa indica que, embora Lula mantenha vantagem no primeiro turno, ele enfrenta empates apertados em quase todos os cenários de segundo turno, com exceção de Flávio Bolsonaro. O dado reforça uma tendência clara. A disputa de 2026 promete ser novamente polarizada, mas com novos nomes despontando no campo da direita, especialmente Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, que já mostram potencial competitivo. E você? Acredita que Lula venceria de novo ou que a direita volta com força em 2026? Comenta aqui embaixo e deixa o like para fortalecer o Central das Urnas, o seu canal de política baseado em dados. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas também analisou o potencial eleitoral e o índice de rejeição das principais figuras cotadas para a disputa presidencial de 2026. E os resultados apontam um dado importante. Tarcísio de Freitas é o nome menos rejeitado entre todos os avaliados. De acordo com o estudo, 39,3% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Tarcísio de jeito nenhum
para presidente do Brasil. Esse percentual é bem inferior ao registrado por Lula, que tem 47,5% de rejeição, e também menor do que os índices da família Bolsonaro, onde Jair tem 50,7%, Michele aparece com 49,6%, e Flávio Bolsonaro lidera o ranking negativo com 53,9%. O estudo ainda mostra que Tarcísio tem 16,2% de voto certo e 38,1% de voto possível, o que resulta em um potencial de 54,3% de apoio total. Esse índice coloca o governador de São Paulo à frente de todos os demais nomes testados no quesito potencial de crescimento. Entre os outros candidatos, Lula aparece com 27,6% de voto certo e 23,9% de voto possível, somando 51,5% de potencial de apoio. Jair Bolsonaro registra 22,9% de voto certo e 25,2% de voto possível, totalizando 48,1%. Já Michele Bolsonaro aparece com 18,4% de voto certo e 30% de voto possível, chegando a 48,4%. E Flávio Bolsonaro é o que mais enfrenta resistência. Apenas 8,2% votariam com certeza nele, enquanto 33,5% dizem que poderiam votar, o que representa 41,7% de potencial de apoio. Um ponto que explica a vantagem de Tarcísio é o seu nível de conhecimento nacional ainda moderado. 5,2% dos entrevistados disseram não conhecê-lo o suficiente para opinar, o que significa que a margem para crescimento é significativa, especialmente fora do eixo sudeste. Enquanto isso, Lula e os Bolsonaros já são figuras de altíssimo reconhecimento, com níveis de rejeição consolidados, e por isso têm menos espaço para conquistar novos eleitores. Comparando com os cenários anteriores, o dado é revelador. Nos testes de primeiro e segundo turno, Lula ainda lidera, mas sempre dentro de margens apertadas, e a direita aparece fragmentada entre diferentes nomes. Agora, com o potencial de voto e rejeição em mãos, o quadro muda de figura. Tarcísio surge como o nome com maior capacidade de expansão, por unir baixo índice de rejeição, bom potencial de voto e espaço para crescer em visibilidade nacional. Em outras palavras, se Lula ainda é o favorito, Tarcísio é o nome com o maior teto de crescimento para 2026. E você, acha que Tarcísio consegue crescer e se tornar o principal nome da direita em 2026? Com Jair Bolsonaro inelegível até este momento, a pesquisa quis descobrir quem são os nomes com maior potencial de sucedê-lo. A pergunta foi direta. Se Jair Bolsonaro não puder ser candidato, em quem você votaria para presidente da República? E o resultado mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com 23,3% das preferências. Logo atrás, aparece a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, com 21,3%. Na sequência, Ratinho Júnior, governador do Paraná, marca 12,6%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, do PL, registra 6%. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, aparece com 5,3%, e o mineiro Romeu Zema, do Novo, com 3,9%. 22,4% dos eleitores responderam nenhum desses nomes, e 5,2% não souberam ou preferiram não opinar. Esses números reforçam um movimento que já vinha aparecendo nas partes anteriores deste vídeo: a ascensão de Tarcísio de Freitas, como principal nome da direita no pós-Bolsonaro. O governador paulista, além de ter a menor rejeição entre todos os avaliados, agora lidera entre os eleitores órfãos de Bolsonaro, superando até mesmo Michele, que aparece logo em seguida e mantém o apelo entre o público mais fiel ao bolsonarismo.
Em contraste, nomes como Ratinho Júnior, Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema ainda enfrentam dificuldades para se destacar fora de suas bases regionais. O dado mais simbólico é que nenhum deles ultrapassa a casa dos 13%, o que mostra que a direita, embora conte com diversos nomes, ainda carece de uma liderança nacional consolidada. Algo que Tarcísio e Michele começam a disputar voto a voto. Comparando com os resultados de potencial eleitoral e rejeição apresentados na parte anterior, o quadro fica ainda mais claro. Tarcísio combina baixo índice de rejeição, alto potencial de voto e crescimento entre o eleitorado conservador. Michele, por sua vez, mantém forte ligação com a base bolsonarista e herda parte direta do capital político do marido. Já os demais nomes, Ratinho, Caiado e Zema, seguem com relevância regional, mas não demonstram tração nacional até o momento. Em resumo, se as eleições de 2026 fossem disputadas hoje sem Bolsonaro, o embate mais provável na direita seria entre Tarcísio e Michele, com vantagem inicial para o governador de São Paulo. A nova rodada do Instituto Paraná Pesquisas revela um país dividido em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, dia 28 de outubro, 49,2% dos brasileiros desaprovam a atual gestão petista, enquanto 47,9% afirmam aprovar. Outros 2,9% não souberam ou preferiram não opinar. Quando os entrevistados foram questionados sobre como avaliam o desempenho do governo Lula, o resultado também mostra um retrato dividido. 13,8% classificaram a gestão como ótima. 21,5% disseram que é boa. 22,3% consideram regular. 7,6% avaliam como ruim. E 33,5% afirmaram que a administração é péssima. Outros, 1,3%, não souberam ou não opinaram. Na prática, o levantamento confirma o que já vem sendo percebido nas pesquisas eleitorais apresentadas nas partes anteriores. O país segue politicamente polarizado e a popularidade de Lula está no limite da margem de erro, praticamente empatada entre aprovação e desaprovação. Esse cenário explica por que o presidente, mesmo liderando os testes de primeiro turno, não consegue abrir uma vantagem expressiva nos cenários de segundo turno. Outro ponto relevante é que a reprovação de Lula, que hoje se aproxima dos 50%, limita o seu potencial de crescimento eleitoral. Isso reforça a importância de figuras como Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, que surgem como nomes competitivos justamente em um contexto de cansaço do eleitor com os dois polos tradicionais. Em resumo, os números de aprovação mostram que o Brasil entra em 2026 dividido quase ao meio, com um governo que enfrenta resistência em metade da população, mas ainda mantém uma base fiel que sustenta sua presença no topo das intenções de voto. E você, aprova ou desaprova o governo Lula até aqui? A nova rodada do Instituto Paraná Pesquisas confirma o que muita gente já vinha percebendo. Lula ainda é o nome a ser batido em 2026, mas o cenário está longe de definido. Mesmo liderando todos os testes de primeiro turno e empatando tecnicamente em quase todos os de segundo, o presidente enfrenta um índice de desaprovação que já ultrapassa os 49%, e isso limita seu potencial de crescimento. Do outro lado, Tarcísio de Freitas aparece como a figura mais promissora do campo da direita. Com baixo índice de rejeição, potencial de voto superior a 54% e bom desempenho nos cenários sem Bolsonaro, o governador de São Paulo começa a consolidar a imagem de herdeiro natural do eleitorado conservador. A seu favor, conta também o fato de ser menos polarizador, o que pode atrair setores do eleitorado que rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro. Já Michele Bolsonaro mantém força entre os mais fiéis bolsonaristas,
mas ainda depende da transferência direta de votos do marido, enquanto Ratinho Júnior, Caiado e Zema seguem restritos aos seus redutos regionais. No fim das contas, o levantamento desenha um Brasil dividido, com Lula e a esquerda tentando manter o que conquistaram, enquanto a direita busca um novo rosto capaz de unir o campo conservador e atrair o eleitor do centro. E nesse tabuleiro, Tarcísio de Freitas parece ser, neste momento, a peça com maior espaço para se mover. E para você, quem tem mais chances de chegar ao Planalto em 2026, Lula ou Tarcísio? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal Central das Urnas e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas análises. Porque por aqui, a política é levada a sério, mas explicada do jeito que você entende.